Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso último dia de preparação para a consagração a Jesus por Maria, pelo Tratado de São Luís Maria de Grignion de Montfort. Para aqueles que vão se consagrar e para aqueles que estão renovando a sua consagração. Nós estamos muito felizes pela presença de cada um de vocês, né? Pessoas de tantos lugares que estão chegando, que estão se aproximando. Já consideramos cada um de vocês como membros da nossa família. Sejam muito bem-vindos, se sintam muito acolhidos, muito abraçados. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Então hoje nós vamos conversar sobre a consagração por meio de Maria e o carisma Lumen. Tá certo? Então, alguns pontos principais, alguns pontos mais relevantes que nos convidam a esta consagração. Porque que diante desta vocação, diante deste carisma, nós somos convidados à consagração por este método, através dessa espiritualidade. Primeiro, antes de tudo, nós somos chamados a nos configurar ao ressuscitado. Essa espiritualidade, ela é muito forte, né, dentro do nosso carisma, dentro da nossa vocação. Nós somos chamados a ser presença do ressuscitado, a ser os olhos do ressuscitado, a ser as mãos do ressuscitado que tocam na humanidade ferida, que tocam no abandonado, que tocam nos jovens, que tocam nas famílias, que tocam nos pobres, que tocam no Cristo abandonado. Nós somos chamados a ser a voz do Cristo ressuscitado. Nós somos chamados a ter os sentimentos do ressuscitado, a ter os pensamentos. Nós somos chamados a ser os pés do ressuscitado que percorrem a face da terra para anunciar e ser voz do Cristo ressuscitado. Portanto, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E, portanto, como gerar a presença do ressuscitado? Como gerar a presença da luz, que é o Cristo ressuscitado em nós? Para que nós possamos ser lumen, para que nós possamos ser luz. Como gerar a presença desse Cristo em nós? Como gerar a presença de fato desta luz em nós, para que nós possamos ser aquilo que nós fomos criados para ser. Como foi que Cristo quis ser gerado? Ele poderia ter vindo de diversas formas. Ele poderia ter vindo do céu, ele poderia ter vindo de uma forma estrondosa, ele poderia ter vindo sob as nuvens, ele poderia ter caído do céu, mas ele escolheu uma forma de ser gerado no útero e no ventre de Maria. Ele quis assim, Deus optou assim, ele desejou assim, e Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade, Hebreus 13. Portanto, se Cristo quis ser gerado assim, Ele continua desejando ser gerado assim. Então, se você deseja gerar a presença de Cristo, com certeza não existe um outro caminho, dentro da nossa vocação, dentro do nosso carisma, que não seja através de Nossa Senhora. Muitas vezes, mesmo sem nós mesmos querermos, a Santíssima Virgem não nos abandona. Mesmo sem você querer, mesmo sem você desejá-la, ela não te abandona. Nós a abandonamos muitas vezes, mas ela não nos abandona. E ela gera a presença do Filho dela. Não é porque nós a excluímos que ela não gera a presença do Filho dela. Agora, claro, se nós vamos criando uma intimidade, e se nós vamos mergulhando com profundidade, e se nós vamos gerando uma filiação profunda, uma intimidade profunda,
Obviamente, essa presença, ela vai criando um vínculo, uma intensidade e uma profundidade muito maior. E eu tenho certeza que é isso que você deseja, é isso que o seu coração anseia. E é por isso que nós estamos aqui. Então, é lá que nós precisamos nos colocar, no útero e no ventre de Nossa Senhora. Foi lá que Deus quis se colocar. Deus quis se colocar como um escravo, porque Ele quis se submeter. Ele quis se submeter a tudo aquilo que Nossa Senhora quisesse fazer, né? Ou seja, se ela está de pé, né, Ele fica naquela posição. Se ela se deita, se ela se movimenta, se ela para, aquilo que ela se alimenta é aquilo que Ele se alimentava. Então Ele se submete àquilo que a Virgem Maria decidia. Ele se coloca em submissão no ventre de Maria. Deus, em toda a sua onipotência, em toda a sua onisciência, Ele se coloca desta forma no ventre de Maria. Então, como que nós não vamos nos colocar nesta posição? Como que nós não vamos nos colocar neste lugar? É ali no ventre de Maria, e isso tem tudo a ver com o tratado, isso tem tudo a ver com o tratado de São Luís, toda a gestação, toda a encarnação do Verbo, o nosso mistério cristológico, toda esta espiritualidade, toda a profundidade dessa espiritualidade, da encarnação do Verbo, né? Então, aqui a gente vai vendo uma ligação profunda com o carisma, com a vocação, com o mistério cristológico. Parece que foi feito para nós. É ali, no ventre de Nossa Senhora, que as mãos de Jesus vão sendo geradas. É ali, no ventre de Nossa Senhora, que os olhos de Cristo vão sendo gerados. É ali, no ventre de Nossa Senhora, que a boca de Cristo, que o coração de Cristo, que o corpo de Cristo vai sendo gerado. Portanto, se nós queremos gerar a presença de Cristo em nós, precisamos nos colocar com profundidade para sermos formados, para sermos gerados, para sermos lapidados como crianças que precisam ser corrigidas, que precisam ser ensinadas, que precisam ser lapidadas no útero e no ventre da mãe. Maria como um sacrário vivo que guarda e que nos ensina e nos faz ser Eucaristia para o mundo, que nos ensina e nos faz triturar como trigo, que nos ensina a nos triturar como trigo, que nos ensina a nos esvaziar, que nos ensina a kenosis, que nos ensina o esvaziamento, que nos ensina o despojamento, que nos ensina o escondimento tantas vezes, que nos ensina o silêncio tantas vezes, que nos ensina a humildade, a simplicidade, que nos ensina, depois da trituração do trigo, né, que se faz pão, que se faz alimento, depois é banhado pela água viva do Espírito Santo em Pentecostes, para depois aquele pão ser ofertado para a humanidade. Ela nos ensina a correr apressadamente em anúncio, em oferta viva para a humanidade que sofre e precisa e necessita deste anúncio, e tem sede e tem fome desta hóstia viva, deste carisma e deste mistério. Aos pés da cruz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus que entrega o filho à mãe, mas também entrega a mãe para o filho. E São Luís, ele explica muito bem isso no capítulo 7 do tratado, quando ele fala sobre os frutos que a consagração produz, que a consagração, através deste método, produz. Eu espero que você tenha lido muito bem esse capítulo,
porque ele é muito importante. Ele fala justamente sobre a configuração a Cristo, a eficácia da consagração a Jesus por Nossa Senhora através do método de São Luís Maria Grignion de Montfort, que nos configura a Cristo. Por quê que nos configura a Cristo? Por que nos configura ao ressuscitado? Exatamente pelo que Jesus falou na cruz. Quando ele diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele faz uma entrega mútua. Ele entrega a humanidade à sua mãe e entrega a sua mãe à humanidade. Ele não entrega apenas a humanidade à sua mãe, ele também entrega a sua mãe à humanidade. Portanto, ele entrega também todas as virtudes marianas para a humanidade. O que é que isso significa? E lá no capítulo 7 do tratado, São Luís, ele vai colocando os pontos principais das virtudes marianas que são ofertadas para a humanidade, que aqueles que se consagram pelo tratado vão se configurando a Cristo. O primeiro deles é a humildade, o esvaziamento, o sair de nós mesmos. Como isso é importante para o nosso carisma, para a nossa vocação. Como dizia São Francisco de Assis: como eu posso lembrar do meu irmão se antes eu não esquecer de mim mesmo? Como eu posso ir ao encontro do outro, e aqui está o cerne do nosso carisma, o encontro. Como eu posso ir ao encontro do outro se antes eu não sair de mim mesmo? Então, a primeira virtude que São Luís diz, que nós nos configuramos a Cristo, porque na verdade nós nos configuramos à Virgem Maria, e quando nós nos configuramos à Virgem Maria, nós estamos nos configurando a Cristo, porque a cópia mais perfeita de Cristo, o modelo mais perfeito, a maior referência que nós podemos ter na face da terra, é de um coração imaculado, é de um coração concebido sem pecado, da Virgem Maria. Então, quando nós nos configuramos à Virgem Maria, nós estamos nos configurando diretamente a Cristo. Portanto, quando na cruz, Jesus, ele oferta a sua mãe à humanidade, ele entrega a sua mãe à humanidade, ele está configurando a sua mãe àqueles que a recebem, aqueles que abrem o coração, aqueles que se abrem para receber a sua mãe. E aqueles que se abrem para receber a sua mãe, eles estão se configurando a sua mãe. Portanto, se configurando a sua mãe, eles estão se configurando a Cristo. Então, o primeiro é a humildade. Aquela mesma humildade que eleva Maria, um ser humano, porque mesmo imaculada e mesmo concebida sem pecado, ela é uma criatura humana, ela é um ser humano, mas elevada e assunta aos céus. Eleva como rainha dos anjos e rainha dos céus. A mesma humildade que, ao inverso de Lúcifer, que na sua soberba, ele como chefe dos anjos, é precipitado ao inferno. Portanto, veja que graça essa virtude, uma virtude que te eleva. Quanto mais você se abaixa, quanto mais você se coloca como o último dos últimos, para Deus você é elevado. Depois a fé, a confiança, o amor gratuito, o amor puro, o amor incondicional. Que graça essa virtude para o nosso carisma. Um amor que não espera nada em troca, um amor que tudo dá, um amor que tudo suporta, um amor que não espera nada, mas um amor que se consome, que se doa. Um amor puro como o da Virgem Maria.
uma intimidade tão profunda ao ponto de se comunicar com a sua alma. É isso que São Luís relata ainda no mesmo capítulo 7, falando das virtudes e dos frutos desta consagração. Portanto, esta consagração, ela vai gerando uma configuração tão profunda à Virgem Maria, ao coração imaculado de Nossa Senhora e a Cristo, que essa intimidade, ela vai gerando uma comunicação com a alma de Nossa Senhora, ao ponto de você conseguir se comunicar com a alma de Nossa Senhora, de você conseguir conversar com a alma de Nossa Senhora. Isso significa você conversar com Nossa Senhora. E isso significa se configurar. É uma intimidade tão profunda que você se torna um. Você passa a sentir o que ela sente. São os mesmos sentimentos, são os mesmos pensamentos. E, como a gente já falou, se configurar ao coração imaculado significa se configurar ao Cristo ressuscitado. Portanto, o cerne do nosso carisma, aquilo que nós fomos criados para ser. Que graça! A gente vai percebendo tamanha riqueza que é esta consagração e chamado para o nosso carisma lumen, né? Não podemos mais perder tempo, não é verdade? Depois, o Verbo está encarnado em todos aqueles que sofrem, não é verdade? Então, somos chamados a ser a presença do ressuscitado para ir ao encontro do abandonado. O encontro do ressuscitado com o abandonado. Quem vai nos ensinar a amar mais profundamente o abandonado? Quem não abandona o abandonado? Uma espada de dor transpassaria a sua alma. Lucas 2:35. Uma profecia que se cumpriu na vida da Virgem Maria. Aquela lança que transpassou o peito de Cristo, que nós tanto partilhamos, né, no nosso carisma, aquela lança que transpassou o coração de Jesus, que jorra o sangue, que jorra a água, né, do coração de Jesus abandonado, o sangue que gera ressurreição sobre nós, a água viva que gera um Pentecoste sobre nós. Essa mesma espada é a espada que transpassa a alma da Virgem Maria. Portanto, todas as dores que Jesus abandonado, que Jesus crucificado, encarnado em todos aqueles que sofrem, em todos os enfermos, todos os doentes, todos que estão nos hospitais, todos os que passam fome, todos os que passam sede, todos os abandonados, todos os desprezados, todos os humilhados, todos os injustiçados, todos os excluídos, todos aqueles que Mateus repete 4 vezes no capítulo 25, né, para não ficar nenhuma dúvida de quem Jesus fala, ao mesmo tempo. Todas essas dores que a carne sofredora de Cristo sente as dores, Nossa Senhora sente na sua alma. É um amor imensurável, é um amor inexplicável. E é um amor que nos leva a Jesus abandonado. A lança que abriu o lado de Jesus transpassou a alma da Virgem, que não podia separar-se do Filho. São Bernardo de Claraval. Olha para ela e espera por mim. Para quem não conhece, né, talvez você que está assistindo, não conhece bem a instituição de Jesus naquele que sofre, em Mateus 25. Quando Jesus disse, foi a mim que o fizestes, não é como se fosse. É de fato Jesus que está ali, é a carne sofredora de Cristo ali. Da mesma forma, aqui nós estamos falando que tudo que Cristo sofre na sua carne, né, na carne sofredora dele, Nossa Senhora sofre na sua alma. Portanto, isso é uma espiritualidade muito forte para o nosso carisma. O Beato Amadeu diz, o que Jesus suportou na sua carne
em seu coração o suportou a mãe, e São Boaventura. As mesmas chagas que estavam espalhadas pelo corpo de Jesus se achavam todas reunidas no coração de Maria. Existem 2 lugares que nós podemos encontrar de uma forma muito privilegiada a presença de Nossa Senhora. Talvez você tenha uma sede de encontrar Nossa Senhora, não é verdade? Talvez não, eu tenho certeza que sim. É por isso que você está participando desse curso, é por isso que você deseja viver essa consagração. Aonde que você pode encontrar Nossa Senhora? Dentro deste carisma e desta vocação, nós temos alguns lugares privilegiados que nós podemos encontrá-la, né? E de uma forma também pessoal, eu posso partilhar com vocês de algumas experiências. Na Santa Missa, você pode, durante a Santa Missa, não importa como estão as pessoas naquela celebração, se o sacerdote está celebrando a Santa Missa e o santo sacrifício do altar está acontecendo, você pode ter certeza que Nossa Senhora está aos pés do altar. Você pode sentir a presença dela. As pessoas podem não estar vivendo o mistério, as pessoas podem estar conversando, as pessoas podem estar fazendo outras coisas, mas você pode sentir a presença de Nossa Senhora, porque é Jesus crucificado que está atualizando todo o seu santo sacrifício. É o Cordeiro que está atualizando toda a sua imolação no altar. Não é qualquer coisa que está acontecendo ali. Portanto, ela que pode te ajudar a mergulhar nesse mistério. É olhando para ela, é olhando para o seu coração imaculado, é percebendo a forma que ela olha para o altar, é percebendo a forma que ela sente, o que o seu filho sente naquela hora, a forma que o seu filho se oferta, a forma que o seu filho atualiza a sua paixão, a forma que o seu filho se oferta em alimento, muitas vezes sendo banalizado por tantos, mas ela está ali, em prontidão, em amor, em zelo, também se ofertando, também sentindo na alma, também atualizando na alma tudo que ela sentiu na paixão, tudo que ela sentiu na crucificação. Também ela está ali atualizando tudo aquilo. Ela pode te ensinar a viver esse mistério. Ela pode te ensinar a amar o seu filho. Ela pode te ensinar a amar o crucificado. Ela pode te ensinar a amar. Ela pode te ensinar a comungar o ressuscitado e a se configurar ao ressuscitado através da comunhão. Existe um outro lugar que você pode encontrar, é um lugar certo. Às vezes na gruta você pode não encontrá-la tão profundamente. Mas existe um lugar que é certo. Que é certo. E que muitas vezes eu já meio que como escutei as pegadas. E muitas vezes eu como que já senti as lágrimas. E muitas vezes eu já como que senti a presença. Foi nas favelas, foi nos becos, nas bocas de fumo, naqueles lugares mais abandonados. E foi nos momentos mais inusitados, quando aquelas pessoas num estado profundo de degradação, de dor, de desespero, de humilhação, de desprezo, jogadas, abandonadas, num sofrimento profundo,
aonde ali estava a presença encarnada do seu Filho, Jesus. Embora eles nem sabiam dessa presença, embora as pessoas que passavam não sabiam, muitas coisas aconteciam ao redor, mas nós podíamos perceber, ela estava ali, sentindo na sua alma, esperando a presença do ressuscitado, esperando que um filho amado, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, talvez um consagrado, um filho de Maria, alguém que se deixou ser configurado ao seu coração imaculado, para que tivesse os mesmos sentimentos e não fosse indiferente. Talvez alguém que se deixou ser configurado ao ressuscitado através do seu coração imaculado, para que conseguisse ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, e entendesse que ali era Cristo, pudesse olhá-lo, pudesse tocá-lo, pudesse abraçá-lo, pudesse tirá-lo da cruz, como ela fez na Santa Paixão, e pudesse gerar uma ressurreição do seu filho abandonado e esquecido por todos, porque de fato é o seu filho. Quantas vezes nós testemunhamos essa presença que espera, que espera, que espera, que espera, que espera e que espera. Uma presença que também nos apaixona, uma presença que também nos fascina, uma presença que também nos encanta por esse amor de mãe que não abandona o abandonado. E aqui nós podemos sair da teoria, aqui nós podemos sair das páginas de um livro, e aqui nós podemos entrar nas páginas de uma vida. Aqui nós podemos entrar nas páginas de vidas que choram, mas que não estão sozinhas, porque existe uma mãe que não as abandona, e existe um Cristo que não as abandona, e que esperam, porque eles desejam esperar que na sua liberdade você seja a presença do ressuscitado. Não tenha medo, não tenha medo de amar profundamente Nossa Senhora. Ela vai nos ensinar a amar Jesus. Aqui nós estamos falando nesse momento que ela vai nos ensinar a amar Jesus crucificado. Portanto, nós estamos falando que ela vai nos ensinar a amar Jesus. São João Paulo II, ele revelou, ele que era conhecido como totus tuus, todo teu, que é o tema desta consagração. Esse livro era um livro de cabeceira de São João Paulo II, ele que foi consagrado através deste livro, através deste método de consagração. Ele confessou num determinado momento que ele teve medo de se aproximar mais da Virgem Maria, porque ele achava que se aproximando mais da Virgem Maria, ele ia começar a se afastar de Cristo. Mas quando ele conheceu São Luís, ele percebeu que não, que quanto mais ele se aproximasse da Virgem Maria, mais ele iria se tornar cristocêntrico. Portanto, quanto mais mariano, mais cristocêntrico. Não tenha medo de ser mais mariano, porque quanto mais mariano, mais cristocêntrico. E outra coisa, Nossa Senhora também nos leva para a opção preferencial pelos pobres.
Vocês já viram nas suas aparições para quem ela resolve aparecer? Em Lourdes, ela aparece para Santa Bernadette. O seu pai era moleiro e foi preso. Tinha problemas de saúde por conta da extrema pobreza. Teve asma e cólera na infância. Em Fátima, ela aparece para 3 humildes pastorinhos. Em Salete, para 2 pastorinhos humildes que quase não tiveram educação. Em Guadalupe, para o índio Juan Diego. Em Aparecida, para pescadores. Na Bélgica, a Virgem dos Pobres aparece para Mariette Beco, que trabalhava na escavação de carvão e tinha graves problemas de saúde. Na Espanha, ela aparece para 4 meninas pobres em uma aldeia. Nossa Senhora das Graças aparece para Santa Catarina de Labouré, que aos 9 anos perdeu a sua mãe e passou a cuidar dos irmãos. Ela que passou por muitos sofrimentos com as guerras napoleônicas. Em Balazar, Nossa Senhora apareceu para Alexandrina de Balazar, uma menina pobre que ajudava os mais pobres que ela, os moribundos, os doentes, vestia os mortos. Em Caravaggio, na Itália, ela apareceu para Gnetta Vacchi, uma simples, pobre e sofredora que apanhava muito do marido. Em Herford, na Alemanha, ela apareceu para um senhor muito pobre. Em Calanda, na Espanha, para um humilde camponês que esmolava em frente a um santuário. Em Akita, no Japão, ela aparece para a irmã Agnes, que era surda mesmo depois de 20 cirurgias. Na China, Donlu, um minúsculo e pobre vilarejo conhecido como a Terra dos Mendigos. Em Nova Nórcia, na Austrália, em um terrível incêndio para os pobres nativos. Esses são os preferidos da Virgem Maria, né? São os mesmos preferidos também de Jesus. Ela nos ensina, né, a opção preferencial do seu filho. E quanto mais nós nos aproximamos dela, mais nós entendemos também tudo isso. Nós somos chamados a ser luz, a ser lumen. A ser luz aonde? A ser luz na luz. Quanto mais o lugar está iluminado, mais nós somos chamados a ser luz, é isso? Não. Claro que nós somos chamados a ser luz em todos os lugares que nós estamos, né? E se você é chamado a uma consagração, por exemplo, a uma vida consagrada, na realidade de aliança, é claro que você é chamado a ser luz no seu trabalho, a ser luz na sua família, a ser luz na sua vida secular, né? E se você é chamado a outra realidade dentro da comunidade, enfim. Mas, olhando para a realidade do Brasil hoje, do mundo hoje, onde, por exemplo, quando você olha das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são brasileiras. Quando você olha esse tempo tão forte de egoísmo, de indiferença, essas trevas que tomam conta do mundo, né, do nosso país e das nossas cidades, é óbvio que nós não somos chamados a ser luz apenas para a nossa família, no nosso emprego. Nós precisamos buscar realidades de trevas. Isso não existe absolutamente nenhuma dúvida, né? Nós somos chamados a ir em busca de uma realidade gritante de trevas e de indiferença. Nós somos chamados a uma evangelização que gera a cultura do encontro. Nós precisamos gerar salvação, né? A ser uma resposta profunda de salvação. Em todas essas aparições de Nossa Senhora, né, aquilo que mais anseiava o seu coração era a necessidade de salvação dos seus filhos, a perdição das almas. Portanto, hoje nós estamos nesse tempo tão forte de egoísmo, né? Em Mateus 25 nós podemos constatar quando Jesus diz, né: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Portanto, o critério de salvação e de condenação, ele é muito claro. Ele está na indiferença ou na solidariedade. É por isso que o Epulão, quando ele
foi indiferente com o pobre Lázaro, ele foi condenado ao inferno. É por isso que quando o fariseu ele pergunta para Jesus qual é o critério de salvação, Jesus dá o exemplo da parábola do bom samaritano, aqueles homens que são indiferentes ao homem que está na sarjeta, na rua, jogado na rua, e o bom samaritano que vai, que cuida, que leva para o alojamento, que leva para a hospedaria, que paga os custos da hospedaria. Ele dá aquele exemplo como um homem que será salvo. Jesus é muito claro muitas vezes, né? E se nós estamos nesse período tão forte de egoísmo, onde os 3 últimos papas, eles definem o maior problema da humanidade como o egoísmo, como o relativismo, como a indiferença, nós precisamos gerar salvação. E essa evangelização que gera salvação, que tira o epulão, né, da beira do abismo das trevas, é claro que incomoda profundamente as trevas. É claro que essa evangelização que anuncia esse mistério de Jesus abandonado incomoda as trevas, gera incômodo nas trevas, incomoda o mal, né, inquieta o mal, porque esse mistério tão anunciado pelo Santo Padre, pelo Papa Francisco, ele gera salvação, e de fato gera salvação. Por isso que é a passagem bíblica mais anunciada pelo Papa Francisco no seu pontificado. É claro que quando nós entramos numa boca de fumo e tiramos um irmão que está no crack, que está envolvido com outras coisas, com outras situações, nós estamos tirando alguém de dentro do inferno. É claro que quando nós estamos numa comunidade carente, que quando nós estamos numa favela, e quando nós amamos uma criança que está entrando na criminalidade, que está entrando nas drogas, e nós amamos, e nós cuidamos, e nós evangelizamos, nós estamos tirando ela da boca de um abismo, estamos tirando ela de dentro de um inferno. Estamos salvando ela, estamos de fato entrando no inferno e salvando ela. É claro que nós estamos incomodando, e é por isso que nós não podemos ficar só na nossa casa, no nosso filho, porque existem os filhos de muitas outras famílias, de muitos outros pais que estão abandonados, e isso incomoda o mal, isso incomoda as trevas, e isso incomoda o inferno. Agora, diante de toda essa realidade tão gritante que nós vivemos hoje, né, de entrar no inferno, né, de entrar nas trevas da indiferença, de entrar nas trevas da injustiça, de entrar nas trevas do abandono, de entrar nas trevas das drogas, de entrar nas trevas de tantos males que existem hoje. Como que nós podemos fazer isso? Sem a presença de Nossa Senhora, é impossível. Santa Faustina, ela fez uma experiência mística de visitar o céu, o inferno e o purgatório. Ela relata que ela não desfaleceu naquela experiência simplesmente por um motivo, porque ela estava com a Virgem Maria. Glória Apolo, eu não sei se você conhece a história, mas ela é viva, ela fez uma experiência de quase morte, um raio a atingiu, ela já estava praticamente declarada morta, com atestado de óbito sendo confeccionado, o seu corpo foi 70% incinerado, o seu ovário 100% incinerado, e no seu juízo particular, que estava já acontecendo, numa experiência de quase morte, ela relata, vou ler o seu relato, que é autorizado pela igreja. Quando gritei outra vez que era católica, irmãos, ouço uma voz tão doce, tão doce, tão doce, tão linda, que encheu tudo de paz e de amor, que fez minha alma estremecer. Aquelas criaturas horríveis que tinham colado a mim, ao ouvirem aquela voz, de imediato se prostraram em adoração e pediram licença para se retirar, porque não se resistiram à doçura daquela voz. E abre-se algo, como uma boca por baixo, e eles fogem apavorados,
só em ouvir a voz de Maria, fugiram apavorados. Esse testemunho de Glória Polo, ele é autorizado pela igreja. Ela relata que no seu juízo particular, ela estava sendo condenada especialmente pela indiferença. Jesus dizia que pela sua indiferença com os pobres, citando Mateus 25, era eu, Glória, que estava com fome, era eu. E na sua experiência que ela relata, né? Ela cita aqui o mal e os demônios e etc. Quando Nossa Senhora aparece, né? E ela consegue sobreviver daquela situação. Padre Gabriele Amorfi, ele é um exorcista oficial do Vaticano. Ele diz que na sua experiência de exorcismo, ele já faleceu, mas ele foi um exorcista oficial do Vaticano por muitos anos. Ele relata que muitas vezes podem acontecer problemas psicológicos, né, que não se trata de manifestações. E ele, para identificar se aquilo é algo psicológico ou uma manifestação espiritual, ele cita o nome da Virgem Maria. E instantaneamente ele percebe uma reação. Porque o inimigo ele tem ódio e tem muito medo de Nossa Senhora. E isso está fundamentado em Gênesis 3,15. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa passagem a gente tem uma fundamentação teológica. A única inimizade que Deus fez entre duas criaturas, Nossa Senhora e os seus filhos e os seus consagrados, e o inimigo de Deus e os seus filhos, os demônios. Só que ele já declara o vencedor. Nossa Senhora e os seus filhos, os seus consagrados, eles são os vencedores, né? E ele deixa claro que a tua descendência já é vencedora, e vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai apenas ferir o teu calcanhar, você que é consagrado da Virgem Maria, filho de Nossa Senhora, vai ter apenas o calcanhar ferido. Agora, você que é consagrado, você que é descendência da Virgem Maria. Portanto, como que você vai entrar no inferno, como Santa Faustina, como Glória Polo, sem ser um consagrado, sem ser um filho? Como que você vai entrar nas trevas para ser luz? Como que você vai ousar querer ser luz nas trevas, sem esta presença, sem esta proteção, sem esta filiação, sem esta consagração, sem esta proteção que nós temos uma fundamentação bíblica, que desde Gênesis, Deus quis assim, Deus determinou assim, os filhos de Nossa Senhora. Os filhos de Nossa Senhora, eles têm esta graça, eles têm este poder, né? Por graça e misericórdia de Deus. Francesco Balmonte, um outro exorcista reconhecido do Vaticano, ele relata que num caso muito difícil, onde um sacerdote na Itália não conseguia resolver um caso de libertação, pede a sua presença. Ele também estava tendo dificuldade, mesmo com todo o seu ministério, né, voltado para aquilo. Então ele pede a intercessão de Santa Teresa de Calcutá, e pede a intercessão de São João Paulo II. Mas ele pede em pensamento, ele não fala. Depois já de algumas horas de oração, tentando resolver aquele caso, ele, em pensamento, ele pede a intercessão. Francesco Balmonte relata isso, o sacerdote. Ele pede a intercessão de Santa Teresa e de São João Paulo II. Neste momento, né, o inimigo se manifesta e diz assim:
essa baixinha albanesa não. Relatando porque ele vê a presença de Madre Teresa. E depois ele diz: o totus tus não! O totus tus, como eu já falei aqui para vocês, é São João Paulo II, consagrado pelo tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Esse mesmo que você está se consagrando. É um relato oficial de Francesco Balmonte. Não é uma invenção. E ele não tinha falado o nome de São João Paulo II, muito menos de totus tus. Meus irmãos, se nós queremos ser a presença do ressuscitado, se nós queremos gerar a presença do ressuscitado em nós, nós precisamos de Nossa Senhora. É ela que vai gerar a presença do ressuscitado em nós. Se nós queremos aprender a amar o crucificado, é Nossa Senhora que vai nos ensinar. Se nós queremos aprender a amar o abandonado, é Nossa Senhora que vai nos ensinar. Se nós queremos aprender a amar a humanidade, é Nossa Senhora que vai nos ensinar. Se nós queremos aprender a amar os jovens e os pobres, é Nossa Senhora que vai nos ensinar. E se nós queremos ser luz nas trevas, é Nossa Senhora que vai nos auxiliar. Então, não percamos mais tempo. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.